O Império não aceita a derrota, mesmo após o massacre nas planícies de Distaviso. Os tambores de guerra de Roma continuam ecoando pelas profundezas da Germânia. Júlio César Germânico empurra as tribos sobreviventes cada vez mais para o interior de um inferno verde. Cortando a névoa, as águias de bronze avançam implacáveis. Mas Armínio, o espectro de Teutoburgo, ainda respira. Sabendo que o campo aberto é o túmulo de seu povo, ele ordena uma retirada estratégica para as entranhas da floresta, ali onde a terra sangra e as árvores guardam segredos antigos. Uma barreira desesperada começa a ser erguida, uma armadilha de terra e madeira que as narrativas clássicas batizaram como a Muralha dos Angrivários. Se você gosta de história contada como se estivesse vivendo cada momento, inscreva-se no canal, porque aqui o passado volta à vida. Agora, feche os olhos para o presente e volte comigo para o passado. A fumaça de Distaviso ainda sufocava o horizonte. A derrota, sofrida pelos guerreiros germânicos às margens do rio Weser, havia sido esmagadora. Se você acompanhou o nosso vídeo anterior sobre a brutal batalha do rio Weser, você sabe o tamanho do desastre. Se ainda não viu, recomendo fortemente clicar no card que está aparecendo na tela agora para entender como o inferno começou. Ali, centenas de corpos de guerreiros adornavam as árvores sagradas, com fardos de tripas e membros decepados pendurados como troféus da fúria romana. O cheiro de carne queimada misturava-se à névoa gélida da manhã. O moral das tribos estava completamente despedaçado. Muitos fugiram sem rumo, engolidos pela escuridão da floresta intransitável. Para qualquer outro líder, aquele massacre no rio Weser seria o fim de uma era. Mas Armínio não era um homem comum. Ele conhecia as entranhas da mente de seus inimigos. Ele sabia que a arrogância romana seria, no fim, o seu pior defeito. Com o que restou de suas forças e o apoio de aliados leais que se recusavam a dobrar os joelhos, o general toma uma decisão extrema. Os machados começam a cantar no meio da noite. Árvores centenárias são derrubadas com fúria cega. Uma imensa barreira é erguida em tempo recorde. Não era uma fortaleza de pedra ao estilo de Roma, mas uma linha defensiva caótica, feita de troncos brutos, terra batida e raízes retorcidas. Erguida com o suor de homens que sabiam que atrás daquela linha estava o destino de toda a sua linhagem. Mas como deter a marcha do exército mais disciplinado do mundo com apenas terra e madeira? Armínio tinha uma resposta mortal, e ela estava prestes a ser revelada. Agora imagine a cena. Um corredor estreito, cercado por um pântano traiçoeiro e lamacento de um lado, e uma floresta densa, escura e impenetrável do outro. Foi exatamente ali, naquele gargalo mortal, que a muralha foi posicionada. O terreno à frente da barreira era um pesadelo tático. O chão era composto por um barro denso, raízes expostas e fendas ocultas que impediam qualquer avanço coordenado. Você consegue imaginar isso? Pense no que aqueles homens sentiram. Atrás dos troncos pontiagudos, milhares de guerreiros germanos aguardavam em silêncio absoluto, protegidos dos projéteis, ouvindo apenas o som da própria respiração acelerada e o gotejar da umidade nas folhas. Armínio sabia perfeitamente que enfrentar as legiões em campo aberto
era um suicídio inevitável. A disciplina romana e suas formações em tartaruga eram imbatíveis sob o sol. Mas ali, nas entranhas da mata úmida, a vantagem imperial simplesmente desaparecia. Onde a infantaria pesada não consegue marchar, o caos encontra o seu lar. E o caos estava subindo a colina. O chão começa a tremer. O som metálico de milhares de armaduras e o bater ritmado de sandálias pesadas anunciam a chegada da tempestade. Júlio César Germânico, montado em seu cavalo, finalmente alcança a linha de visão da defesa inimiga. Os centuriões param. Os veteranos romanos encaram aquela colossal parede de madeira com profunda desconfiança. E atrás dela, o horror se revela. Uma parede de escudos pintados, pontas de lanças oxidadas e rostos pintados de cinza. De repente, o silêncio é quebrado por gritos de guerra tribais que ecoam como trovões entre as árvores. Os legionários batem suas espadas contra os escudos, criando um som ensurdecedor. Mas Germânico não conhece o medo. Levantando seu gládio, ele dá a ordem que mudaria o destino daquela campanha. O ataque deve ser imediato. A ordem é dada, e o céu escurece. Centenas de arqueiros romanos avançam, disparando nuvens de flechas, enquanto atiradores de elite e fundeiros despejam uma chuva violenta de pedras e esferas de chumbo pesado. O impacto é devastador, arrancando olhos e desfigurando rostos bárbaros. Crânios e dentes se espatifam sob o impacto violento dos projéteis metálicos. Logo em seguida, as legiões avançam em bloco, empurrando seus grandes escudos contra a lama. O choque inicial é de uma violência descomunal. Os germanos respondem do alto, com pedras colossais e machados de duas mãos que caem como guilhotinas, partindo elmos de bronze e abrindo crânios romanos ao meio. O topo da muralha se transforma instantaneamente em um matadouro. Homens são esmagados vivos, sob o peso de troncos que rolam colina abaixo, quebrando fêmures e bacias com estalos secos e horríveis. A lama cinzenta da base da muralha logo perde sua cor original. Ela se mistura com o sangue quente, com as vísceras expostas e com a matéria encefálica dos caídos, transformando o solo num lodo vermelho e escorregadio. Pense no que aqueles homens sentiram. O desespero dos soldados de Roma tentando arrancar os troncos pontiagudos com as próprias mãos calejadas, rasgando a pele até os ossos expostos. Outros usam os cadáveres empilhados de seus próprios camaradas como degraus improvisados, pisando sobre costelas quebradas e rostos sem vida para alcançar o topo da barreira. O cheiro de ferro do sangue e das fezes dos moribundos empesta o ar úmido da Germânia. A muralha resistia, mas a máquina de guerra romana não parava de avançar sobre os mortos. Mas a disciplina de Roma é uma força da natureza. Após horas de um combate sangrento, exaustivo e desumano, onde cada metro de avanço custava centenas de vidas, as legiões finalmente encontram uma fraqueza. Usando máquinas de cerco improvisadas e a força bruta de seus homens mais experientes, os romanos conseguem abrir as primeiras brechas na madeira. A linha defensiva bárbara começa a ceder. Como uma represa que se rompe, os legionários invadem o outro lado da muralha. A partir desse momento, a batalha organizada deixa de existir. O que se segue é uma perseguição implacável, feroz e covarde. Sem a proteção da barreira, os guerreiros de Armínio são forçados a recuar para o interior da floresta. Uma caçada humana brutal começa.
onde a infantaria romana, cega de ódio pelas perdas sofridas, não faz prisioneiros. Os fugitivos são caçados como animais. Lanças atravessam as costas dos guerreiros em fuga, saindo pelo peito. Muitos encontram a morte afogados no pântano, sufocados pela lama pesada enquanto tentam carregar seus ferimentos. Outros simplesmente desaparecem na imensidão verde, engolidos pelo esquecimento e pela putrefação. Entre os gritos dos moribundos e o som da vitória imperial, Armínio escapa novamente. Misturando-se à névoa da floresta, o arqui-inimigo de Roma sobrevive para lutar outro dia. Germânico ergueu monumentos e celebrou o triunfo em Roma. As legiões derrubaram a madeira, mas jamais conquistaram a alma daquelas terras selvagens. Aquela muralha improvisada cumpriu seu papel tático, atrasou, desgastou e sangrou o exército mais poderoso do mundo. Roma venceu a batalha, mas perdeu a guerra pela Germânia. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a estratégia de Armínio na muralha dos Angrivários provou que ele era um gênio militar capaz de se adaptar a Roma? Ou a engenharia das legiões mostrou que as barreiras de madeira eram apenas um adiamento do inevitável? Me conta aqui nos comentários. E se você quer continuar explorando as histórias mais brutais e cinematográficas da história, inscreva-se no canal, porque enquanto houver memória, o passado volta à vida. Muito obrigado e até a próxima.